Oi, gente. Hoje eu quero explicar para vocês a questão do impeachment, do meu posicionamento e também falar sobre se é crime de responsabilidade ou não a coisa do Golden Shower, porque tem várias dimensões. Algumas pessoas me alertaram em relação a algumas coisas que eu não tinha pensado ainda e aí eu gostaria de falar com vocês sobre isso hoje. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas, essa semana eu devo estar colocando uma entrevista com o João Augusto da Rocha, né, que é uma entrevista que é muito aguardada por mim, espero que por vocês também. E o Filosofia Popular, às vezes, às sextas-feiras. Se você gosta do canal, eu peço que você clique no link do Apoia-se, apoie o canal, ou tem contas aqui para vocês ajudarem o canal, ou a outra alternativa, vocês podem se cadastrar no Melios gratuitamente usando o link disponibilizado pelo canal. Bem, vamos lá primeiro para a primeira confusão envolvendo meu vídeo anterior. Algumas pessoas acharam ou pensaram que eu não seria favorável ao impeachment naquele momento. Deixa eu explicar. Eu, na verdade, entendo que Bolsonaro não poderia ter sido permitido nem se candidatar, nem chegar até o final da candidatura. Por quê? Porque ele cometeu uma série de crimes antes da sua candidatura. Crimes que deveriam ter impedido ele de se candidatar. O primeiro deles, que eu tenho lembrança, é ter elogiado e feito apologia a um torturador como Ustra no voto em relação a Dilma. Aquela apologia é tipificada na Constituição como crime. Você não pode fazer apologia de torturadores. O argumento que seria usado seria que ele estava no exercício da função de deputado e que por isso ele representa a voz do povo que o elegeu e ele estaria por isso protegido e poderia dizer isso. Eu não concordo com essa interpretação. Eu acho que uma apologia em relação à tortura deveria sim ter sido processado por causa disso, e isso seria suficiente para evitar que ele se candidatasse. Além disso, ele tem o crime de racismo quando ele fez aquele discurso sobre os quilombolas que não servem nem para procriar e tudo mais. Quando ele fez aquele discurso, ele inclusive foi processado por crime de racismo, mas o Supremo descartou como crime de racismo. Na minha opinião, foi frouxo o Supremo nesse caso, né? Faltou coragem para enquadrar ele no crime de racismo, que para mim foi absolutamente evidente que aquele discurso tinha um componente racista. Mas, e o terceiro caso, esse para mim o mais fácil de todos, de você caracterizar como um crime, foi o uso de verba de gabinete, do dinheiro do gabinete, para pagar uma pessoa para fazer serviços domésticos. A verba do gabinete ela existe apenas para pagar pessoas que te ajudam na sua atividade parlamentar. Então, por exemplo, se você tem algum especialista que te ajuda a confeccionar uma lei, e você tem um assessor que você paga usando verba de gabinete para isso, ok. É exatamente para isso que a verba de gabinete existe. Eu acho a verba de gabinete excessiva e tudo mais, essa é a minha opinião, mas independentemente disso, a verba de gabinete existe para isso. Ela não existe para você pagar uma pessoa para cuidar dos seus cachorros. E Bolsonaro admitiu que a Val era paga com verba de dinheiro de gabinete para cuidar dos cachorros dele. Irregular. Dessa vez faltou coragem para a Câmara de Deputados, se eu não me engano, os deputados estaduais do Rio de Janeiro. Ou ele já era federal, e não me lembro mais nesse detalhe. Mas, enfim, o Ministério Público comeu mosca. Esse caso, ele admitiu a irregularidade. E é uma irregularidade antes da eleição que deveria ter impedido ele de se eleger. Uma vez eleito, pela nossa legislação, ele não pode ser processado, ele não pode ser condenado por esses processos anteriores. Então, teria que ser uma coisa nova que levasse ele a impeachment. Né? Pelo menos foi o entendimento que eu tive lendo material sobre isso. Eu não sou da área do direito. Deixa claro que não é minha especialidade, mas é uma questão que a gente precisa examinar.
Existem dúvidas, mas a gente precisa examinar. Então, eu seria favorável à cassação da chapa, não apenas o Bolsonaro, com base no dinheiro, digamos assim, escuso, né, esse dinheiro sujo que aparentemente financiou parte da campanha dele, inclusive os laranjas do PSL e tudo mais. Para mim, o processo deveria ser em relação à chapa e não só em relação ao Bolsonaro, usando essas duas investigações, desde que tenham provas. Essas são duas investigações que eu não estou ainda satisfeito com relação às provas, então eu não seria capaz aqui de dizer com certeza que ele seria condenado. No caso da Val, eu tenho certeza porque o próprio Bolsonaro admitiu e tem duas investigações independentes que provaram que a Val não ia para a Assembleia. Então, enfim, me parece o caso mais, definitivo em relação a isso. Então, algumas pessoas pensaram que eu estava dizendo que por não ir acontecer, eu não queria que acontecesse. Aí eu vou explicar uma outra coisa. Naquele vídeo, eu estava dizendo que eu acho que é mais provável que aconteça, e eu entendo que o mais provável é que o impeachment não aconteça agora. Eu não estava respondendo a pergunta o que é que eu gostaria que acontecesse. O que é que eu gostaria e o que é mais provável são duas coisas diferentes. Eu gostaria da cassação da chapa. O que eu preferia que acontecesse. Uma outra coisa é a minha análise do que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o impeachment não vai acontecer agora, que é diferente do que eu gostaria que acontecesse. Ficou claro agora? No outro vídeo parece que houve uma certa confusão. E por eu ter dito que não ia acontecer, teve gente achando que eu não gostaria que acontecesse, quando é diferente. A outra coisa é em relação ao próprio Golden Shower e o Bolsonaro divulgar esse material no Twitter dele. Algumas pessoas lembraram que por ser em lugar público, essas pessoas talvez não pudessem usar o argumento de que foi sem o consentimento. Porque o Bolsonaro é enquadrado nessa coisa de divulgação de material pornográfico ou de terceiros sem o consentimento, justamente pela questão central é o consentimento. De uma coisa, por exemplo, que seria teoricamente privada e você divulga. Então, por exemplo, se alguém vai na sua casa, descobre um vídeo seu com uma namorada sua, ou com, enfim, e resolve colocar na internet, essa outra pessoa que se sentiu violada em sua privacidade pode ir lá processar você e dizer, olha, você fez isso sem meu consentimento, eu não permitia que você fizesse isso, eu vou te processar e você vai ter que pagar uma indenização e talvez até ser preso e tudo mais. No caso de um evento que estava acontecendo publicamente, há questionamentos. E realmente essa questão do estar em ambiente público muda um pouco, vai depender da argumentação dos advogados num tribunal. Se isso fosse processo ou julgamento, ninguém sabe o que ia acontecer, porque o argumento seria que foi sem anuência e o pessoal da defesa do Bolsonaro dizia, olha, mas estava em um lugar público ali, eles estavam assumindo risco de serem filmados e de sua imagem ser divulgada. A parte que eu acho mais difícil do Bolsonaro se defender envolve a exposição de pornografia a menores. Por quê? Ele alegar que ele não sabia que tinha menores que acessavam o Twitter dele, não cola, não é uma argumentação sustentável. E é difícil de acreditar que ele não soubesse. Então, menores de idade acessavam o Twitter dele, sim, ele sabia. E ele expôs material pornográfico para milhares, talvez milhões, de crianças e adolescentes que acessam o Twitter dele. Isso é quebra de decoro parlamentar, quebra de decoro da presidência, enfim. E é suscetível totalmente a processo e a condenação e tudo mais. Independentemente de se tinha ou não tinha o consentimento das pessoas envolvidas. Então, nesse caso, me parece mais difícil a argumentação do Bolsonaro, não é? Enfim. Eu queria, antes de terminar o vídeo, falar o nome agora das pessoas que já estão inscritas no Apoia-se. São poucos por enquanto, mas já começamos e fico muito feliz que essas pessoas estejam apoiando. São eles, Wilton Santos, não é? Que está apoiando com R$12, Aparecida Yanamoto com 10, Jairo Luiz Jaques da Mata com 10 e Denise Maria Barreto Coutinho com 12. Então eu quero agradecer a eles por já estar no nosso Apoia-se e convidar
os outros inscritos a nos apoiar. E como sempre, se você gosta desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o vídeo, que ajuda muito a gente. E espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões em relação ao meu posicionamento e tenha revelado que realmente existem questões, digamos assim, a se debater no caso do Golden Shower, embora em parte eu acho que a divulgação para crianças e a quebra de decoro é difícil de argumentar. A questão do consentimento, por ser em um lugar público, fica mais complexo e por isso o debate existiria, até por ser uma lei nova, não tem tanta jurisprudência, não é? Enfim, é isso aí, gente. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.